Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, esse vídeo vai ser mais curtinho, porque essa semana a gente vai estudar o PET da semana 4, não é isso? E o tema da semana 3 e da semana 4 é muito parecido, ok? Que tudo continua falando de fontes históricas, da história oral, que é a história falada, ok? Então, dessa vez, a semana 4 é mais em torno da sociedade, da história oral na África, ok? Então a gente já viu na aula da semana passada que o meu trabalho como historiador ou de qualquer outro historiador é entender o passado, compreender como é que as coisas lá no passado aconteceram. Essa é a finalidade do historiador. Para a gente poder fazer isso, a gente precisa usar o que a gente chama de fontes históricas. Então, o diário da Dona Maria lá do século XVII é uma fonte histórica. O desenho que uma criança deixou no quarto dela é uma fonte histórica. Uma agenda que uma pessoa deixou anotada as contas dela é uma fonte histórica. Agora, um documento lá da Assembleia dos Deputados Federais é um documento histórico. O relato que o seu avô e que sua avó de 100 anos fala é uma fonte histórica. Você entendeu? Então, todos esses documentos, tudo isso que eu falei para você, se junta para a gente entender como é que era o passado. Ok? Então, tudo isso que eu falei, a gente já começou lá na aula da semana passada. O que o PET dessa semana 4 vai fazer, além disso, é a questão da tipo de história lá da África, que é uma história oral, que eu já falei sobre isso, mas tem uma figura lá em várias sociedades da África, que é chamado griot, ou griot, seria o historiador que a gente chamaria aqui no Brasil, e eu vou comentar sobre ele. Mas é bem rapidinho, porque como ele é um historiador, e eu já falei lá na aula passada como é que um historiador trabalha, eu só vou pontuar aqui algumas coisas que ele pode vir fazer diferente. Beleza? Então vamos lá. O seu PET está falando sobre esses griots, ou griot. Os griots são uma espécie de historiadores. Igualzinho eu. Só que o deles é diferente. Por quê? A sociedade deles é lá na África que eu digo, é muito apegada à oralidade, à fala. Muitos dos povos lá, às vezes, não têm escrita. Tudo deles é de maneira oral. Então, como é que eles fazem para garantir que a história do passado deles, lá de trás, não se perca? Porque a gente, pelo menos, tem escrita. Então, eu pego um caderninho aqui e escrevo. O professor no século XXI, que é o nosso século agora, usa quadro com pincel, ou usa quadro digital. Então, a gente deixa registrado. Não precisa mais da pessoa. Se esse registro estiver guardado, qualquer um lá no século 30 achou, olha, o pessoal lá no século XXI usava quadro, entendeu? Agora a gente tem isso, a sociedade deles não tem, é tudo falado. Então se alguém deixar de falar, ou se todo mundo esquecer, acabou, ninguém lembra mais do passado deles. Então eles precisam de escolher alguém, alguma profissão, algum responsável, para que essa história deles não acabe. E quem é esse cara? Esse griot, ok? Ele é o responsável por arquivar a história, tudo que ele ouviu sobre o passado do povo dele, sobre o presente do povo dele, ele tem que guardar isso na mente dele para que futuramente, lá na frente, o pessoal consiga lembrar como era aqui e agora. E também lá no passado. Então ele vai guardar tudo isso dentro da cabeça dele. É muita informação, ok? E também muita responsabilidade. Ele tem um peso de uma sociedade inteira nas costas dele. Se ele esquecer, tiver qualquer problema que for e não tiver outro para substituir ele, todo aquele conhecimento histórico vai ser perdido, porque só ele que sabe. Entendeu? Primeiro que eles são diferentes no caso da forma de falar. Né? Os historiadores aqui adoram muito livro. A toca é cheio de livro. Lá não, eles vão sentar com as crianças e vão contar histórias. Mais ou menos igual eu faço com vocês. Né? Estou gravando esse vídeo, estou aqui contando história para vocês. É a mesma coisa deles. Então eles vão começar. Lá, a medida de tempo deles é diferente da nossa, né? Lá, sei lá quantos anos atrás, as pessoas usavam o fogo dessa maneira, faziam o fogo desse jeito, se alimentavam desse jeito. O seu tataravô, ele dançava a música tal, você entende? Então ele vai passando para as futuras gerações de maneira oral, de maneira falada, como as coisas eram. Outra coisa que diferencia esses griots é que eles não separam o que eles chamam de realidade do que eles chamam de mito, ok? Lá na Idade Média, os europeus também faziam isso. Então, por exemplo, a Inglaterra surgiu no mito do rei Arthur, ok? Nunca foi comprovado que o rei Arthur foi de verdade,
ok? Os ingleses adoram usar o mito dele para dizer que é com base no rei Arthur que a Inglaterra foi formada. Então eles adoram misturar esse mito. Lá nos nórdicos também adoram usar o mito do Beowulf para poder falar da origem da Noruega, da Dinamarca, com base nele. Então o pessoal, por exemplo, aqui hoje em dia a gente tenta separar. A gente ensina mitologia, a gente conta a história de mitologia, mas a gente mostra como mitologia. Depois eu venho com a minha matéria, que é história, com registro do passado, e ensino história. Então eu separo essas duas coisas. Eu posso até te contar as duas, mas eu separo. Eles não fazem isso. Não estou dizendo que está certo ou está errado. É o jeito que eles fazem. Então, ao contar as histórias, que ele sempre faz de maneira oral, ele conta essa história lá do passado, ele junta a história com a religião, com os mitos deles. Então eles não conseguem separar isso, é tudo junto. Então cria lá, eles têm um mito da criação do universo deles, algum conto de algum herói. Então tudo isso vai se misturar com a história deles, ok? Então eles fazem história de um jeito diferente do nosso aqui, do Brasil. Também eles usam muito música, muita canção. A cultura africana sempre tem muito disso dos tambores, né? Então eles não chegam só e contam a história, eles cantam a história. Tem uma musiquinha uma música que eles vão cantando e vão batendo tambor e tal, então cria um clima muito bacana para ensinar. A gente devia aprender com eles isso, né? Até hoje eles existem, né? Aqui no Brasil, eu estava vendo lá que tem muitas pessoas, principalmente em Salvador, o Nordeste ainda tem muita essa tradição africana, então tem muitos desses griots que tentam salvar esse passado deles para perpetuar, ok? Na África também existe muitos deles até hoje, no Mali, Senegal, Gâmbia, Guiné, então eles ainda estão presentes, ainda bem, graças a Deus, né? Que aí toda essa história que está dentro da cabeça deles não vão se perder, porque se eles sumirem acabou a história. Torço para que tenha algum registro agora, hoje em dia tem tanta câmera, né? Que pelo menos faça algum registro para que, se caso venha, Deus me livre e guarde, deles faltarem, dessa história não ser perdida, de ter algum registro, mas é a cultura deles, é o jeito que eles pensam que tem que ser de maneira oral, beleza? Então, tá aí o guardião da memória deles, ok? Espero que vocês tenham entendido. E aí na sexta-feira eu venho com a análise do PET da semana 4, beleza?